Olá, você aí que é aluno da segunda série do ensino médio da escola Professora Dinorado Vale, vamos aí para a nossa revisão do conteúdo de filosofia. Então, lá no caderno São Paulo, Projeto São Paulo Faz Escola, caderno do aluno da segunda série do ensino médio, das páginas 63 até a página 70, você encontra lá o conteúdo do componente curricular de filosofia. Então, eu vou usar esse conteúdo para que nós possamos repensar aí as aulas, aquilo que nós fizemos e darmos continuidade aos estudos de filosofia. Então, vamos lá. A nossa primeira questão aí é a introdução à ética. Então, vamos pensar o que é essa questão da ética, né? Para que serve a ética e como nós podemos entender nesse tempo em que nós estamos vivendo a ética. Vamos lá. Boa aula. Se tudo fosse luz, não pensaríamos o escuro. A existência dos opostos é o que nos faz distinguir para poder julgar e escolher. Acaso a sombra não precisa de luz para existir? Eventualmente não nos encantamos com um ato generoso, porque costumeiramente nos deparamos com atitudes egoístas? Como escolher o certo, senão em correlação com o errado? Mas o que consideramos certo e errado? Trata-se de um entendimento que é universal? É possível escolher deliberadamente o que é considerado errado? Somos obrigados a reconhecer a necessidade de sempre refletir sobre o mundo em que vivemos e as nossas escolhas. Então, como nós vemos aí, existe sempre essa questão dos opostos, né? Nós estamos sempre entre opostos na vida. Então, nós temos aí essa questão da escuridão, né, e da luz. Nós temos aí essa questão das coisas boas e das coisas ruins. Então, como é que nós podemos perceber a luz se não houvesse a sombra, né? Eventualmente, nós já não damos muita importância aos atos generosos que acontecem à nossa volta, porque nós estamos banalizando o mal, nós estamos achando que o mal é uma coisa comum, que nós devemos viver e nós devemos existir dentro de uma condição mais voltada para o mal, né? E não é assim, né? Esse momento em que nós estamos vivendo nos leva a acreditar nisso, nós somos sugestionados, nós somos impulsionados pelas condições em que nós estamos vivendo a banalizar o mal, achar que algumas coisas ruins que as pessoas fazem são naturais e elas não são. A ética vem justamente para balizar isso, colocar para nós essas ações que nós realizamos e que não deveríamos realizar, né? Então, como nós podemos saber que uma coisa é certa e a outra é errada? Quais são os parâmetros que nós temos para julgar essas coisas, né? Mas o que nós podemos considerar como certo ou errado? Então isso tudo vai dentro da nossa cultura, dentro da nossa vida, do nosso existir. Aí é que nós vamos construindo esses parâmetros para perceber. Depois vem a sociedade com as suas leis, com as suas regras morais que nós temos que seguir. E dessas regras morais é que nós vamos constituir a conduta ética. Então, a partir da inferência nessas regras morais, é que nós temos o proceder ético ou não ético. Então, mas isso não é um conhecimento universal. Isso não é uma coisa universal. Essa ética, essa regra moral, ela é circunspecta à sociedade onde você vive, ao país, ao grupo, né? Ela está sempre dentro de uma limitação. Existem algumas regras que podem ser apresentadas como regras universais, mas essas regras não têm força de lei. Elas são orientações para que nós possamos compreender os procederes éticos, né? Então, é possível escolher deliberadamente o que é considerado errado, né? Nós temos uma liberdade para perceber o que é errado? Não, porque às vezes nós tomamos alguma coisa como errônea, mas na verdade nós não avaliamos as circunstâncias em que aquilo foi cometido. Então existem aí dentro da ética, dentro da moral, dentro da filosofia, uma série de regras para se determinar essas ações
e qual foi o procedimento daquele que realizou a ação. Se ele está ciente de si mesmo e a realizou de própria vontade, ou se ele sofreu, né, influência do meio ou de outras pessoas para que ele tomasse aquela atitude. Então, nós somos obrigados, aí, diante disso, a reconhecer sempre, né, e refletir sempre sobre as nossas escolhas. Precisamos reconhecer sempre a necessidade, né, da filosofia, dessa reflexão, para perceber aí as nossas escolhas, porque são nossas escolhas, nossos desejos, nossas vontades que acabam conduzindo a nossa vida. Então, nós percebermos que às vezes o desejo, a vontade ou a nossa escolha não é muito boa para nós, segundo as regras morais e a ética daquela sociedade em que nós vivemos, né, é muito proveitoso para nós fazermos isso, percebermos que às vezes nós temos aquele desejo, aquela vontade, nós temos aquela escolha, aquela intuição para aquilo, mas é melhor que aquilo fique apenas no pensamento, fique apenas no desejo, na vontade, e não se realize para o bem comum, né? Então, ser um ser ético, ser um ser que segue as regras morais é isso, é fazer pequenas, né, abdicações, né, fazer pequenas inferências, né, dentro da própria vontade, para que a vontade no seu todo não se realize e nós possamos então mediar a nossa felicidade a partir de uma possibilidade, a partir de algo que nos é possível, da realização de nossos desejos, nossas vontades, dentro daquilo que é possível, né, para que a gente não vá prejudicar o outro. Às vezes a gente tem um desejo, uma vontade, mas aquilo vai prejudicar o outro e a coletividade onde a gente vive. Então nós devemos prestar atenção nisso para que isso não aconteça. Esse é um proceder ético na prática, né? Nós podemos praticar aí a nossa condição ética dentro disso. Então, vamos ver aí então agora qual é a atividade que você deve realizar aí nessa nossa introdução à ética. Vamos lá. A partir dessa consideração aí que nós desenvolvemos juntos, fica aí a orientação para que você faça a seguinte pesquisa. Reflita aí sobre as novelas e filmes que assistiu e livros que leu. Então, procure pensar aí um pouco sobre os tipos de livros que você anda lendo, os filmes, as séries de TV que você anda vendo. E em todas essas fontes aí, nós encontramos ações as quais não somos indiferentes. Existem nestas séries, nestes livros, nessas opções aí que você utiliza, né, para se entreter, existem aí sempre ações, né, que não nos deixam indiferentes. Existe sempre aquela ação que nos toca. Essa cena aí me tocou mais, ou aquilo ali que o fulano fez me tocou mais. Então, nos personagens dos filmes e das novelas, por exemplo, há cenas com ações que julgamos bonitas, tristes ou violentas. Indique em folha avulsa, então, coloque aí não na folha avulsa, mas no seu caderno de filosofia, anote aí os personagens e as ações que você considera que são dignas de aprovação e ou reprovação. E considere quais valores estão presentes nas cenas. Cite exemplos. Então você vai se lembrar aí, ou vai ver um filme, uma novela que você gosta, um livro que você gosta, vai rever isso, vai prestar um pouco mais de atenção agora quanto aos personagens, né? Onde esses personagens estão inseridos, no contexto que eles estão inseridos e quais são as ações que eles realizam. Então eles fazem ações que nos deixam perplexos. Nossa, mas ele foi capaz de fazer isso? Nossa, mas ela... Nossa, não esperava que ela fizesse isso nunca. Então, às vezes ela faz uma coisa boa, às vezes ela faz uma coisa ruim, às vezes aquilo é uma coisa de paz, às vezes aquilo é uma coisa que traz uma certa violência. Então, de uma certa maneira ou de outra, nós sempre, né, não conseguimos permanecer indiferentes a essas ações. Então procure relembrar quais ações você se lembra, quais são os personagens, e isso daí você aprovaria ou reprovaria. Então considere quais os valores que estão naquela cena, naquele momento ali, quais valores estão presentes. São valores bons ou ruins diante da moral e da ética que nós temos hoje, diante dos costumes que nós temos hoje. Você entende que aquilo ali era algo bom ou era algo ruim? E cite o exemplo aí, né, da cena, cite o exemplo
de uma coisa que você acha que pode comparar aquela. Se você reprova aquela, cite um exemplo, né, do qual você aprova. E se você aprova, cite o exemplo aí também que você aprova para fazer a sua comparação, né? Eu aprovo isso porque eu também penso assim. Eu reprovo isso porque eu penso assim. Então é sempre importante em filosofia você expor a sua opinião, expor aí aquilo que você entende. Então faça isso no seu caderno de filosofia, né? E guarde aí que depois nós vamos rever esse material. Até a próxima aula, bom estudo aí, boa reflexão, né? Bom filme, boa novela ou bom livro.